Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caros companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é sempre uma grande alegria retornar a essa casa e é com o coração transbordando de júbilo que eu saúdo cada um de vocês. Boa noite. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade, irradiadas pelos benfeitores espirituais que nos assistem nessa casa abençoada. Que nos próximos instantes nós possamos nos tornar acessíveis, sensíveis à ação desses abnegados amigos, a fim de que os ensinamentos, as palavras trazidas até aqui possam reverberar em nossos corações, nos trazendo ânimo para conduzirmos as nossas vidas no caminho do amor e no caminho do bem. Como a série adiantou, nós trataremos do tema No Mundo Tereis Aflições. E para tratar desse tema, nós traremos referências da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, também da Bíblia, no Novo Testamento. Nós trazemos aqui a tradução Almeida, corrigida, revisada e fiel. E também temos uma mensagem da obra Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium mineiro Chico Xavier. Em que momento Jesus proferiu esse ensinamento, essa sentença? Então, antes da gente tratar do tema em si, é importante a gente contextualizar. O que foi que ele disse? Aqui eu trouxe um trecho resumido. Abre aspas. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o ensinamento de Jesus. Mas, como eu disse, importante é que nós contextualizemos. Em que momento ele disse isso? Era uma quinta-feira, uma noite de quinta-feira. Havia pouco menos de uma semana, ele havia chegado em Jerusalém. No domingo anterior, ele havia chegado em Jerusalém. Logo após um episódio que ficaria conhecido como a ressuscitação de Lázaro. Não trataremos desse tema, esse é um tema para uma outra palestra. Mas, enfim, depois daquele fato, Jesus ficou muito famoso. Todos falavam dele, dos seus feitos. E ele chega em Jerusalém, montado num jumentinho, e ele é recebido pelo povo, pela população, como um Messias, como o Salvador daquele povo. O povo hebreu, que havia há mais de 30 anos já vinha se submetendo ao jugo dos romanos. Há mais ou menos 31, 32 anos, naquele período, os judeus se submetiam a uma carga de impostos altíssima dos romanos, a humilhações de toda sorte, a uma violência exacerbada. E aquele homem que chegara na cidade era esperado como o Messias que fora anunciado pelos profetas da antiguidade. Ele foi recebido com grande festa, a população o ovacionou, chacoalhando galhos de palmeiras, jogando suas vestes pelo caminho onde ele passava. Era um domingo, os dias se seguiram, algumas coisas aconteceram, e a gente então chega na noite dessa quinta-feira. Ele reúne os 12 de seus amigos mais íntimos, os seus discípulos, aqueles que o seguiram nos últimos 3 anos, durante o seu ministério, durante o seu trabalho. Esses amigos que diuturnamente o acompanhavam, que saíam com ele pela manhã, logo quando o sol nascia, e que visitavam pequenos vilarejos,
casas, a circunvizinhança, levando a mensagem de amor, de esperança, de consolação da boa nova. Falando, anunciando um reino dos céus, que não era exclusividade dos poderosos, e sim dos humildes, daqueles que sofriam, gerando com isso grande simpatia no povo. Esses eram seus 12 amigos, que durante 3 anos, vejam bem, pensem nisso, uma pessoa que trabalha com você há 3 anos, todos os dias. Então, naquele momento, ele tinha os 12 juntos, no mesmo local. Eles ceiaram, compartilharam, confraternizaram. Logo após, Jesus se levanta, cinge-se com uma toalha, ajoelha-se e começa a lavar os pés dos seus amigos. Nesse momento, é imprescindível que façamos um pequeno adendo. Eu sempre falo, mas nunca me canso de falar sobre a grandeza de Jesus. Esse homem a quem nos referimos agora alcançou o grau mais elevado na escala de classificação dos espíritos. Como sabemos, o Espiritismo nos ensina, todos nós somos criados simples e ignorantes. E por meio das consecutivas experiências, nos mergulhos, no mundo físico, no mundo da carne, vamos experimentando e aprendendo pouco a pouco e avançando. Todos começamos do mesmo início e seguimos por caminhos diferentes. Mas esse homem, há 4,5 bilhões de anos atrás, tempo estimado do surgimento do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos atrás. Eu não consigo nem dimensionar isso, é muito tempo para mim. Ele já era um espírito puro e perfeito. Lacordaire vai nos dizer, na Revista Espírita, que entre os espíritos puros, que é o grau mais elevado da escala dos espíritos, existe uma categoria, que segundo ele, podemos chamar de Cristos, no qual Jesus se enquadra. Estes têm o grau mais elevado entre os espíritos puros. Esse é Jesus. Segundo André Luiz, esses espíritos vivem em uma comunhão indescritível com o Pai Celestial, com Deus. Isso é, não há palavras para descrever a proximidade entre Jesus e Deus. Não é à toa que muitas religiões o confundem com o próprio Deus, tratando-o como tal, mas ele sempre fez questão de deixar bem claro. Inclusive, nós traremos citações aqui do Evangelho de João, que ele diz isso claramente. Na oração sacerdotal, ele diz ao Pai: Pai, sabendo que ia retornar ao plano espiritual, reveste-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes do mundo existir. É assim que ele fala com Deus. Isso é, antes que o mundo existisse, ele já era revestido de glória ao lado do Pai. Pois bem, esse Espírito recebe há 4,5 bilhões de anos atrás a incumbência de preparar. Deus o chama, isso é o que nós imaginamos, e lhe incumbe de criar, de formar uma casa, uma escola, uma oficina bendita, que pudesse receber os seus irmãos menores, os filhos do mesmo Pai, na escala de aprendizado que somos nós. E Jesus então aceita essa tarefa há 4,5 bilhões de anos atrás.
E nós voltamos lá em Lacordaire, novamente na Revista Espírita, que diz que esses espíritos são infalíveis. Isso é importante, nós entendemos. Jesus é infalível. Não existe nenhum plano atribuído a Jesus que não funcione. Por que isso é importante? Porque quando olhamos o mundo ao nosso redor, pode nos parecer, num momento ou outro, que trata-se de uma nau à deriva, de um carro desgovernado. Será? Será que tudo o que acontece não faz parte dos planos de Jesus? Nós trataremos disso também logo à frente. Então, este ser divino, demiurgo, o arquiteto divino, aceita em determinado momento mergulhar na carne para nos servir de modelo, de guia. E ele se submete a todas as leis que também nos submetemos, todas as leis da física. Ele nasce como qualquer um de nós nasceu, de um homem, de uma mulher, sob as mesmas leis, sob as mesmas circunstâncias, vivendo num corpo pesado, denso como o nosso, também sujeito às leis da física, às leis biológicas, à gravidade. Só que aquele espírito habitava aquele corpo. E é nesse contexto que a gente imagina este ser ajoelhando-se diante de 12 homens simples, de pés sujos, de sandálias, talvez descalços, e lavando-lhes os pés. Quando ele se aproxima de Pedro, Pedro diz: não, mestre, não façais isso. Claro, na reação que qualquer um de nós teria. Diante da nossa crença, aqui no nosso mundo, de que o maior deve ser servido e não servir. O menor é aquele que serve, não é mesmo? Não é isso que nós vemos no nosso mundo? Os grandes empresários, a pessoa que tem poder, com aquele exército de trabalhadores, de bajuladores, por toda parte. Jesus olha para ele e diz: Pedro, se quiseres ter comigo, permita-me que eu lhe lave os pés. Pedro, então, estupefato, olha de volta para Jesus e diz: lave-me então os pés, as mãos e a cabeça. Se era necessário, então ele queria estar com Jesus. E aí nós temos, além da evidente lição de humildade, uma outra lição de que Jesus trabalha por nós. Jesus não precisa de bajuladores, como a gente acabou de comparar. Jesus deseja nos servir, estar conosco. Eu li certa vez que quando pedimos alguma coisa para Jesus, eventualmente somos atendidos. Mas quando abrimos o nosso coração para Ele, para trabalharmos junto com Ele, e aqueles 12 homens trabalhavam junto com Ele, com todas as imperfeições que eles tinham, assim como nós temos as nossas grandes mazelas, gigantescas limitações. Mas quando trabalhamos com Jesus, Ele caminha ao nosso lado, não só nos atende. É nesse contexto que Jesus, sendo quem era, é difícil para a gente imaginar a mediunidade de Jesus.
E nós conhecemos a mediunidade que Allan Kardec classificou, né, todas as mediunidades para que nós compreendamos. Mas eu acho que é incabível colocar Jesus dentro de qualquer classificação. Então, naquele instante, ele sabia claramente tudo o que viria a acontecer nas próximas horas. Ele estava ali com aqueles amigos, lavando os pés de Pedro, e sabia que antes que o galo cantasse, na manhã seguinte, ele o negaria 3 vezes. Ele sabia que seria traído por Judas. Sabia que os demais se acovardariam diante do medo, da surpresa, da prisão, do flagelo e da morte do corpo físico de Jesus, que eles debandariam, cada um com sua fraqueza, assim como Jesus sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E foi nesse contexto, sabendo dessas aflições que eles viveriam nas próximas horas, veja que este ser, que tanto amava aquelas criaturas, foi nesse contexto que ele disse: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo nós temos aflições de todo gênero, nos relacionamentos, sobretudo quando pensamos em aflições, inadvertidamente nós pensamos nas pessoas, não é? no mundo exterior. É isso que nos vem em mente. Em alguma pessoa, naquele chefe difícil, naquele marido intransigente, naquela mulher impertinente, naquele cunhado chato. Geralmente é o que nos vem em mente segundo as nossas aflições. O Espiritismo vem nos explicar a causa dessas aflições. Allan Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3, vai dizer: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o que cada um deve bem compenetrar-se. Uma colocação muito simples, uma escolha para a gente fazer. Acreditamos em Deus ou não acreditamos em Deus? Sim, Wilson, acreditamos em Deus. Muito bem. Então acreditamos que Deus seja justo ou acreditamos que Deus seja injusto? Não, Wilson, Ele é justo. Mas Ele é justo sempre, ou Ele é justo e às vezes injusto? Não, Ele é justo sempre, porque Ele é perfeito, de uma maneira que nós não compreendemos. Ou então, Ele é negligente. Ele não é injusto, mas Ele é negligente. Ou distraído, simplesmente. Imagine Deus dizendo assim: ops, foi mal, eu não vi. Difícil a gente pensar isso, não é? Então, cabe a nós a decisão. Nosso Pai é justo? Sim. Se acreditamos nisso piamente, tudo o que acontece conosco também é justo. Mas, Wilson, há tanta violência no nosso mundo, é difícil acreditar que ela seja justa. O programa Visão Espírita, que vai ao ar domingo de manhã, às 9h30, ao vivo, todos os domingos, no final eu vou falar da União Rádio Web, é apresentado pelo amigo Geraldo de Tarso. O Geraldo, ele é médico, e uma vez ele contou uma história que eu nunca mais me esqueci, sempre pertinente. Ele diz que certa vez ele estava na emergência, no plantão de atendimento de um hospital, e tinha a incumbência de classificar as pessoas que chegavam para ser atendidas. E naquela noite chegou 2 elementos que haviam sido vítimas de balas, foram baleados. Ele tomou conhecimento que um era um ladrão, um malfeitor, entre
entre aspas, e o outro era a vítima. Então cabia a ele avaliar o quadro clínico dos dois e definir qual teria prioridade no atendimento. Não preciso dizer, para a gente complicar a história, o que aconteceu, né? O ladrão estava numa situação de maior gravidade e precisou então ter prioridade. E aí a gente pensa, imagine a família da vítima. Tentem se colocar no lugar da família da vítima. Como pai de um jovem que tenha sido vítima de um assalto, roubo de um celular, ou como filho, seu pai, sua mãe, sai para trabalhar pela manhã e é vítima de um assalto, de roubagem, e é baleado, e está ali no hospital para ser atendido. No entanto, o médico decide primeiro salvar a vida do malfeitor. É muito difícil a gente entender essa justiça. Mas é porque os nossos olhos não alcançam toda a história e toda a extensão. A nossa visão é limitada, os nossos sentidos, a nossa percepção é limitada. Talvez, se nós soubéssemos todas as intrínsecas relações entre aqueles dois indivíduos, no decorrer dos anos, dos séculos que se passaram, talvez para nós fizesse mais sentido. Mas daquela maneira não faz sentido. Não é mesmo? Como aceitar esses malfeitores que vivem entre nós? Causadores, sem dúvida, de muitas aflições, de muitas tragédias. Por que Deus permitiria? Porque Jesus, como governador espiritual do nosso planeta, permitiria que nascessem pessoas tão más entre pessoas boas e trabalhadoras? Não seria o mesmo que colocar um lobo no meio de cordeiros, no meio de ovelhas? Seria o mesmo. Mas vejam que interessante. O lobo não nasce lobo. Ele nasce um filhote de lobo. Um pequeno lobinho. Que se for amado, que se for educado, instruído, muitos dirão, ainda assim será um lobo. Certamente, ainda assim será um lobo. Mas com o passar das gerações, se transformará num poodle. Não é o que acontece? Não é essa a história da domesticação do cão que nós temos em nossas casas hoje? Eu tenho um cachorrinho, Pincher, o nome dele é Costelinha. É uma piada, todo mundo diz que o Pincher é um Doberman em miniatura, né? Mas ele não, nós o criamos com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado. E ele nos abraça, a gente senta no sofá, ele já chega, ele abraça, ele beija, ele olha até chato demais, de tão carinhoso que ele é. Só que, no entanto, se a gente levanta a mão para ele, por alguma razão, numa brincadeira, se a gente levanta a mão, ele mostra os dentes. Apesar de ser amoroso como é, porque a única resposta à violência é mais violência. E é muito difícil para a gente, nos momentos críticos, aceitar isso. É mais fácil, muitas vezes, aceitar o senso comum e não a visão crítica das coisas de acordo com o conhecimento espírita que recebemos. Bandido bom é bandido morto, malfeitor bom é malfeitor morto. Direitos humanos é para gente boa, gente má não precisa de direitos humanos. Essas assertivas não servem para nós, cristãos. Se atendem o anseio de alguns, não deverá atender aos nossos anseios. O nosso coração, revestido do amor do Cristo, não aceita a violência como resposta à violência.
Como eu disse, capítulo 5, item 3. Kardec avança, falando sobre a responsabilidade. O homem, pois, ele diz, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a sua falta de cuidado. Nós andamos distraídos, e é isso que eu acabei de dizer, nós andamos distraídos por aí. O senso comum, às vezes, grita, fala mais alto. As luzes do mundo, as cores, piscam, os sons, chamam a nossa atenção. E a gente se esquece momentaneamente da realidade espiritual, que é a razão primeira pela qual nós estamos aqui, nessa escola bendita. Um objetivo único, eu não diria nem o primeiro, mas único, de aprendermos a amar. Porque desse amor surge todo o resto, todas as relações, todas as construções humanas, vêm do amor. Então, no mesmo capítulo, tá? No item 5, no capítulo 5, nesse caso, no item 4. E nós temos a mensagem de Fenelon, também no capítulo 5, que diz que nós, sobre nós, ele diz, em vez de procurar a paz no coração, a única felicidade real neste mundo, ele, nós no caso, se mostra ávido de tudo que possa lhe perturbar. E coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. Muitos de nós procuramos uma casa espírita como essa, como qualquer outra casa, muitas vezes em busca da cura dos nossos males físicos, das doenças que nos acometem, sem nos darmos conta que a doença é efeito, é a febre, que pouco adianta medicar a febre, se não buscarmos encontrar a causa daquela febre. As nossas dores, as vicissitudes da vida, as aflições que convertem-se em doenças, nada mais são do que sinais para que nós prestemos atenção em como estamos conduzindo, no que estamos produzindo, com o que estamos nos alimentando. E é curioso nessa mensagem, eu já trouxe ela em outras palestras, em outros slides. O que me chama a atenção é a ênfase que Fenelon dá. Ele diz, coisa curiosa. É como se alguém estivesse lá de cima, de bem longe, olhando a situação de bem distante, falando, não dá para entender, olha lá o que eles estão fazendo, olha lá, não vai dar certo, será que eles não veem? Ah lá, fez, mais ou menos assim. Ele fica inconformado com o que a gente faz. E ainda no mesmo capítulo em João, nós encontramos uma passagem que, se nós não nos atentarmos, passa despercebido. Olha o que Jesus diz, na sequência. Um novo mandamento vos dou. Vamos fazer um adendo. Como assim um novo mandamento? Naquele momento, algumas horas da sua prisão, Jesus, sabendo de tudo que sucederia, disse que um novo mandamento vos dou. Qual era até então o maior mandamento de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Isso, segundo Jesus,
é o resumo de toda a lei e dos profetas da antiguidade. Olha como ele sintetizou: amarás a Deus e amarás ao próximo como a si mesmo. Mas como que agora ele traz um novo mandamento? Como assim? E acompanhemos então. Ele diz: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, eu vou repetir: que vos ameis uns aos outros. Mas aí ele traz uma nova referência. Não é mais a referência do amor próprio, ou o que a psicologia chama de autoestima. Não é mais amar o outro, fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça a mim, porque muitas vezes eu faço para mim mesmo. Ele trouxe uma nova referência. A referência agora era o amor dele próprio. Agora ele falava do amor sublime, o amor que Paulo relata na sua carta aos Coríntios, o amor que tudo sofre, o amor que é sacrifício, é o amor que ele demonstraria por todos nós, por aqueles homens e por todos nós, que já havia demonstrado, aliás, só pelo ato da encarnação dele na terra. Mas como entender esse amor? Esse amor que vem sendo, ao longo dos milênios, dos séculos, cantado pelos músicos, refletido pelos filósofos, mas que nós entendemos. Num resumo muito simplório, amar é cuidar, é proteger, é alimentar, é permitir que o ser amado, o objeto, o ser que amamos, seja tudo aquilo que ele pode ser em essência. Que ele realize, que ela realize todas as suas potencialidades. Tudo o que foge disso não é amor, é vaidade, é posse, é egoísmo. Ao amar alguém, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ele seja feliz. Por isso eu o amo, não esperando alguma coisa em troca. Essa é a diferença entre o amor a uma pessoa e o amor às coisas, que nós acabamos confundindo. Nós acabamos amando as coisas, desejando as coisas, mas é o amor do desejo, daquilo que nos falta. Vamos atrás do carro novo, vamos atrás da casa nova, e as pessoas que caminham ao nosso lado, durante anos, muitas vezes, vivendo dilemas, sofrimentos, perturbações profundas, nós não observamos, não sentimos. Chaplin uma vez disse isso, Charlie Chaplin: pensamos demais e sentimos bem pouco. Nosso objetivo hoje, desde o início da palestra, o que eu disse era que nós nos sensibilizássemos, que passássemos a sentir a pessoa que está ao nosso lado, a percebê-la como um ser, como um irmão, como um filho de Deus, que precisa ser amado. Se nos amar, ótimo. Se não, o que poderíamos dizer? Pouco importa, fizemos a nossa parte? Não! Nos esforcemos para que sejamos amados, sim. É importante que Ele nos ame, sim. Para isso, que nos façamos amáveis, que revistamos-nos de alegria, de boa vontade, de bom ânimo, de otimismo. Como é bom amar uma pessoa do bem, não é mesmo? Como é difícil amar o carrancudo, não é? Aquele mal-humorado, negativista de tudo, que tudo vai dar errado, parece que ele traz uma nuvem sombria em cima dele. Isso é difícil ser amado, mas tem que amar? Tem também. Tudo faz parte.
Lembra? Nós somos responsáveis pelo outro. Quando falamos dos malfeitores, somos responsáveis pela educação dele, não somos? E desse carrancudo, mal-humorado, também somos responsáveis. Porque o amor, o bem, avança em cima do mal, e aí é covardia. O mal pode resistir um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, mas um dia ele se dobra. Amar é alimentar. Quando falamos em alimentação, na referência do amor próprio, como nos alimentamos? Estou falando da parte fácil, da parte simples, de comida. Comemos bem, comemos nas horas certas, comemos a comida adequada, com os nutrientes adequados, balanceado, poucos, alguns. Mas por qual razão? Na maior parte das vezes, mais por vaidade do que por amor próprio verdadeiramente. Mais porque na nossa sociedade ocupam os melhores lugares os que são mais magros, mais bonitos, mais altos, mais ricos. Mas poucas vezes por amor verdadeiro, por gratidão ao Pai pelo veículo que nos ofereceu para nos manifestarmos esse corpo, que apesar de não ser perfeito em alguns aspectos, porque trazemos espiritualmente comprometimentos que são inadvertidamente exibidos no nosso corpo, ainda assim é o que nós temos, o que nós merecemos, é a nossa ferramenta bendita. Temos a obrigação de cuidar bem dela, por gratidão. E a alimentação espiritual? Temos nos alimentado bem? Com o que temos nos alimentado? Eu trabalho com marketing digital. Há pouco tempo atrás, eu tomei conhecimento de uma pesquisa que foi realizada pelo Facebook, muito interessante. Aliás, foi realizada sem autorização de quem participou da pesquisa. Eles até se manifestaram publicamente pedindo desculpas. Eles separaram 2 grupos de pessoas. Para um grupo, eles direcionaram mensagens de teor negativo, mensagens de ódio, de revolta. E para o outro grupo, fizeram o contrário. Direcionaram mensagens de amor, de alegria, de otimismo. O que aconteceu? As pessoas que receberam as mensagens de ódio compartilharam mais essas mensagens. E curiosamente elas curtiam mais mensagens semelhantes a essa. E comentavam em mensagens semelhantes a essa, expondo também uma faceta mais odiosa, mais violenta, mais primitiva, eu diria. Enquanto os outros que receberam mensagens otimistas compartilharam, curtiam e comentavam também de forma mais otimista. Olha que interessante. Nós reproduzimos o que recebemos. E aí o que o Facebook faz? Como ele funciona? Se nós temos 500 amigos no nosso perfil, alguns têm 2.000, 4.000, 5.000 que é o limite, outros têm 100, 200, mas enfim, nós não conseguimos ver as publicações de todos eles, não é mesmo? Imagina 500 pessoas falando, você acha que a gente vai ver dos 500? Não vê. O que o Facebook prioriza para mostrar para a gente? Aquilo que nós curtimos, compartilhamos e comentamos. Porque é aquilo que é o nosso mundo. Aquilo reflete o nosso mundo. Então, se o nosso mundo reflete ódio, nervosismo, crítica, mais do mesmo, é um mundo do mais do mesmo. O Facebook dá mais daquilo que a gente quer, em que nos refestelamos. E assim é também do lado do bem. Agora vamos trazer esse exemplo para a vida, e a gente vai entender que o Facebook é uma cópia da vida. Na vida da gente, no nosso dia a dia, é uma rede social gigante. O que a gente comenta com o nosso colega? O que a gente compartilha? Olha, não fala nada não, viu? Mas me falaram, só estou passando o que chegou até mim. Olha, não sei se é verdade, mas veio desse jeito. Não é assim que compartilha também no WhatsApp, no Facebook? Ah, mas isso é fake. Ah, não, mas passaram para mim, eu só passei também.
Não é o que a pessoa faz na vida real também? A tal da fofoca. A gente conhece há milênios a tal da fofoca. Também nos refestelamos com notícias más, com críticas, com ódio. E aí o que a vida nos dá? Mais situações, segundo, semelhantes àquela em que nos identificamos. Se gostamos de ódio, mais acontecimentos ao seu redor que suscite o seu ódio acontecerão. Ou seus sentidos estarão preparados para identificar mais dessas circunstâncias. Cada vez mais. A gente vai sair por aí e é só isso que a gente vê. Aí chega naquele ponto que a gente fala, nossa, não tem jeito, esse mundo está perdido, não tem jeito. Porque a gente só comenta sobre isso, só olha sobre isso, e é isso que a vida nos dá. Aí Jesus vem e nos diz, no mundo tereis aflições. Ele conhecia profundamente o nosso psiquismo. Só que ele não conhecia somente o psiquismo de 2000 anos atrás. Se passaram só 2000 anos, passou muito pouco tempo. Na medida da evolução das civilizações, centenas de milhares de anos são significativos. Passaram só 2000 anos. Nós evoluímos um pouquinho de lá para cá. Mas temos hoje o Espiritismo, que nos explica todas essas coisas. E sem o Espiritismo, não compreenderíamos toda essa mensagem. Não compreenderíamos o que estamos discutindo, refletindo essa noite. Seria impossível. Bem de bom ânimo. Esse slide é só para a gente identificar, essa é a definição do dicionário Michaelis. Fala sobre ânimo, que é ânimo a parte não material do ser. Ânima, alma, aquilo que anima, o sopro. Índole, que caracteriza uma pessoa, temperamento. As pessoas estão agitadas, a gente fala, vamos acalmar os ânimos, a gente não fala, temperamento. Coragem ou determinação diante de obstáculos ou perigo, vontade manifestada a fim de alcançar algo, intenção. A gente fala, nossa, que pessoa animada, né? Olha lá, como ele é animado, olha como ele faz as coisas. Então, essa é a intenção. O bom ânimo, ele é tido como a virtude das virtudes. É a virtude que precede todas as outras virtudes. É estranho isso, né? Mas eu vou explicar. Por exemplo, a coragem é uma virtude, não é? Ninguém vai negar que coragem é considerada uma virtude. Mas o ladrão também não tem coragem? Tem, ele coragem. Ele expõe a vida dele, uma certa coragem ele tem que ter. Então é o bom ânimo que direciona a virtude para o bem. Então é a virtude das virtudes. Olha a importância disso, não é à toa que o anjo Gabriel, quando se apresentava, a saudação dele era glória a Deus nas alturas e paz na terra ao homem de boa vontade, ou de vontade boa, porque ele sabia que é isso que nós precisamos. E a paz é para esse homem que se movimenta em torno desta boa vontade, mesmo que erre, mas esse homem está em paz, porque nele não há conflito, porque as suas ações estão alinhadas aos seus objetivos. Paz é isso, a ausência de conflito. O Espiritismo, então, representa para a gente a fé. Olha o que Kardec diz: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. O Espiritismo é a luz. E para que serve a luz? A luz, ela revela o que está nas sombras, o que não pode ser observado. Quando pedimos luz, observar o cenário que se desdobra ao nosso redor. No entanto,
para por ali. Nada mais acontece. Se estamos num quarto escuro que precisa ser arrumado, numa oficina, no escuro, nada podemos fazer. Mas quando acende a luz, nós enxergamos tudo o que precisa ser feito, não enxergamos? Nós sabemos, olhamos lá e identificamos o problema. Aquilo tem que ser arrumado. E com a luz agora você pode se movimentar até lá e realizar a tarefa que precisa ser realizada. Olha uma coisa que talvez nós nunca tenhamos percebido. Isso explica aquele dito popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é verdade? Acho que todos aqui já ouvimos isso, né? Por quê? Quanto mais eu rezo, eu peço luz, esclarecimento, mais eu vejo os problemas que precisam ser resolvidos. Mas os problemas não serão resolvidos pelo Espiritismo ou por Deus. Eles são revelados. Estamos aqui para trabalhar, como dissemos no início. Esse mundo é uma escola, esse mundo é uma oficina. Aprendemos e trabalhamos. Quando temos fé, então, olhamos para a vida espiritual, não mais só para essa vida limitada. O Espiritismo tira esse véu que faz com que nós só vejamos um palmo, ou nem isso. Estendendo a nossa visão, a gente vê o que é realmente importante nessa vida, das nossas ações, o que estamos cultivando verdadeiramente. Iluminados por essa fé, podemos caminhar com segurança na direção dessa paz que tanto desejamos. No entanto, vou citar aqui o meu amigo Alain Diniz. Ele disse isso uma vez, eu nunca mais me esqueci. Ele disse: a nossa fé é uma fé meia boca. Ela vai até certo ponto só. A hora que passa de um certo ponto, acabou a fé, não tem mais. Quando as coisas começam a degringolar, dá alguma coisa errada, aí a gente já começa a reclamar, xingar: Deus esqueceu de mim, tudo acontece comigo, já dá piti, dá alteração, não é mesmo? E como a gente dá alteração nessa vida? Kardec nos diz que pelo simples fato de duvidar da vida futura, olha, é pouca coisa, duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, nenhum bem de visando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. O que importa tem aqui, tudo, é trocar de carro, trocar de casa, quando troca de casa, quer outra casa melhor, é aquilo que ele julga amor, mas que é paixão, que é desejo. Desejo é, por extensão, a emoção do vazio, da falta. Eu só desejo o que eu não tenho. Porque quando eu tenho, eu não desejo mais. Aí me falta alguma coisa. Eu tenho que ter outro desejo. E assim a gente vai desejando, e passa a vida desejando o quê? Coisas materiais. Desejamos sucesso no mundo, desejamos chegar primeiro, ser vencedores, não é isso? Tem até uma música, não tem? Uma música antiga, nessa longa estrada da vida, não tem? Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas chegar primeiro não é sucesso. Sucesso é chegar junto. Sucesso é ter aproveitado as experiências e as lições que nos foram oferecidas. Ai, que dó. E não há o que não faça para conseguir o único bem que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho, a vaidade ferido são outros tantos tormentos, vejam bem agora, que lhe transformam a existência numa perene angústia. Perene é algo que não passa, é constante. Às vezes a vida parece uma angústia constante. E para a gente sair dessa angústia, a gente corre para a balada, a gente corre para a festa, a gente quer beber, a gente quer aproveitar, porque é angustiante.
um mundo ao nosso redor, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Qual é a perspectiva? Suba ele, porém, este homem competitivo que quer chegar na frente. Suba ele a uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Esses dias eu estava passando pela TV, nesses canais, assistindo esses programas tipo Cosmos, e eu vi uma imagem da Terra maravilhosa, aquele globo azul lindo, suspenso no ar, tão silencioso. Eu pensei bem, falei, gente, mas quando a gente vai chegando perto, a coisa fica complicada. Aqui uma barulheira danada, uma reclamação, um buzinaço, todo mundo reclamando, chorando, brigando. De lá de longe é um silêncio, uma grandiosidade. É assim que os Espíritos nos veem. Os nossos problemas são grandes porque a gente olha muito de perto. Nossos problemas são grandes porque nós somos pequenos. Nós precisamos crescer, os nossos problemas diminuem. E é isso que Kardec fala na sequência. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra. Formigas, lembra que eu disse? Acho que quando eles nos observam de determinado ponto, é o que vem. Imagine se a gente vai lá num formigueiro, o que a gente vê? Aquele monte de formiguinha trombando uma coisa, para a gente é tudo igual, né? Mas entre elas deve ter a mais bonita, mais esperta, mais inteligente, deve ter uma gritaria danada naquele momento ali. Para a gente é tudo igual, um silêncio danado. Que proletários, trabalhadores e potentados, os que detêm o poder, são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. É isso que eles veem. E essa é a mensagem da obra Palavras de Vida Eterna, que eu falei lá no início de Emmanuel, para a gente concluir as nossas reflexões. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria um conquistador inesquecível. Batido, passaria à condição de Senhor da vitória. Assim ocorre, porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo, sempre mais e melhor. Essa é a mensagem. Não estamos aqui para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. E vencer o mundo não é vencer o mundo exterior, não é vencer as pessoas, não é chegar na frente, é vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, é aprender a amar, a aceitar as diferenças, a acompanhar a velocidade do que anda mais devagar do que a gente e agarrar naquele que está indo mais rápido, para que nós possamos todos juntos avançar na humanidade, porque enquanto tiver um homem sofrendo, um homem passando fome, um malfeitor, nós não seremos felizes. Eu agradeço a todos pela generosidade, por acompanhar essas reflexões e desejo uma semana repleta de luz, repleta de boa vontade, que possamos aproveitar as lições que a vida nos dá, com alegria, e que encontremos sempre a coragem necessária para guiar os nossos passos na direção do amor, na direção dos ensinamentos de Jesus, para que façamos brilhar a nossa luz, e que essa luz ilumine não só o nosso caminho, mas o caminho daquele que anda conosco. Muito obrigado. Uma boa noite.